Nesse tópico, veremos o conteúdo mínimo no plano de auditoria interna e como ele funciona na prática. Vou apresentar aqui o PAINT da Universidade Federal do Amapá, que é o plano de auditoria da universidade, e veremos todos esses conteúdos materializados já nesse plano. O conteúdo é a relação de trabalho, inicialmente, são as relações de trabalho a serem realizadas pela unidade de auditoria, em função de obrigação normativa, por solicitação da administração ou por outros motivos. Também a relação dos trabalhos selecionados com base na avaliação de riscos, a previsão de no mínimo 40 horas de capacitação para cada auditor interno governamental. Veremos também que isso aqui está planejado. A previsão de atividades de monitoramento das recomendações emitidas pela unidade de auditoria interna. A relação das atividades a serem realizadas para fins de gestão de melhoria da qualidade, que nós chamamos de PGMQ. A indicação de como serão tratadas as demandas extraordinárias recebidas pela unidade de auditoria. A relação das atividades necessárias para a elaboração do plano de auditoria do exercício subsequente, ou seja, o PAINT do outro ano já tem que estar planejado aqui. Tá? Vai ter que ser tirado um tempo para fazer esse PAINT também. A relação das atividades destinadas à avaliação do plano de auditoria do exercício em curso e a elaboração do relatório sobre os resultados da unidade de auditoria no exercício. Isso aqui é o RAINT, que a gente chama de relatório anual, que é a avaliação e a apresentação dos trabalhos de auditoria realizados naquele ano. Então, nós temos um planejamento, após o planejamento é feito um relatório com os resultados. A exposição, sempre que possível, das premissas, restrições e riscos associados à execução do plano de auditoria, ou seja, aqueles riscos, né, que podem provavelmente aparecer. Então, tem que ser planejado também isso, como vai ser trabalhado em relação a isso, as restrições também. E o anexo contando a descrição das metodologias para a seleção dos trabalhos de auditoria com base em risco. Aqui temos o planejamento anual de auditoria da Universidade Federal do Amapá. Ela foi aprovada pela resolução número 4, né? O nosso PAINT, que é o plano anual, ele precisa ser aprovado pelo Conselho, no caso, o Conselho Diretor, a qual está vinculada à auditoria, aprovada em 23 de março de 2026, decisão plenária. E aqui a materialização desse plano, baseado em riscos, né? Destacamos aqui a unidade de auditoria interna, a composição da equipe, os fatores considerados na elaboração. Então, tem a instituição da política de gestão de risco da universidade, né? A audite adotou metodologia baseada em riscos. A disciplina aqui sobre qual foi a metodologia que nós utilizamos, baseadas em risco, de uma metodologia chamada COSO, tá? Que dispõe de um modelo de avaliação, aperfeiçoamento e monitoramento dos controles internos, né? E a partir dessa metodologia, nós elaboramos uma matriz de risco, também ouvimos a matriz de risco com base no gestor das unidades, né? Nós fazemos um cálculo também considerando a visão da própria auditoria, ou seja, como a auditoria vê a gestão de risco da universidade, por meio do seu trabalho, da sua experiência dentro da gestão, considerando também recursos, né, pelo o sistema ESIC, considerando também a ouvidoria, né? E aí nós temos o grau de risco audinte e o grau de risco institucional, o qual a gente faz um cálculo, né? E esse cálculo chega a matriz de probabilidade de impacto,
escala de probabilidades também. E a partir dessa grau de probabilidade, definimos os objetos e as pró-reitorias que serão auditadas, considerando o impacto de risco, que pode ser risco baixo, médio, alto ou altíssimo. E definidos os objetos. Por exemplo, esse ano fizemos a auditoria em energia elétrica e produção própria de energia da Unifap. Claro que consideramos a questão orçamentária, então a PROAD geralmente é uma pró-reitoria que é auditada em razão disso. E também as questões estratégicas, como a Proplan, por exemplo. Aí definimos as ações de auditorias previstas, que são aquelas baseadas em risco. A energia elétrica, produção energética própria foi baseada em risco, gestão da extensão e acompanhamento institucional da PROCRI também foi baseada em risco. E a auditoria em governança, planejamento e alinhamento estratégico da Proplan. Esse ano não houve nenhuma auditoria obrigatória por normativo, mas costumamos ter. Aí tem a previsão das atividades de monitoramento e recomendação, como já vimos que é um dos elementos centrais também, já que precisamos monitorar todas as recomendações dos anos anteriores. Como serão tratadas as auditorias extraordinárias, que são aquelas auditorias que podem ser realizadas e não estão previstas. Outros serviços de auditoria, que podem aparecer também, que não podem não estar previstos. O PGMQ, que é a gestão da melhoria da qualidade da auditoria governamental, que é a melhoria contínua da audite. Tá? As ações de capacitação, um mínimo previsto é 40, mas estamos prevendo para esse ano 100 horas. Tá? 100 horas de auditoria, de capacitação. Gestão interna, que é a realização do PAINT, do RAINT, o PAINT do ano posterior e o RAINT desse ano, do ano anterior. E o relatório semestral de desempenho das atividades. Também outras situações que podem vir a ser consideradas durante o ano do PAINT. Aqui temos o cronograma com a alocação de tempo, de horas previstas para cada atividade, tipo de atividade. O cronograma anual de todas as atividades de auditoria. Isso aqui são os serviços de auditoria, que são aquelas atividades, olha o tipo aqui, avaliação. Esse ano não temos prevista nenhuma consultoria. Caso haja necessidade, ela pode entrar como um serviço extraordinário de auditoria, uma consultoria. Também temos o monitoramento dentro do cronograma. O monitoramento é realizado no ano inteiro. É uma atividade contínua. Temos a capacitação, o cronograma, programa de gestão de melhoria, avaliações internas, avaliação de ACM, que são atividades que compõem a gestão de melhoria de qualidade especificamente. Esse ano vamos elaborar a política de gestão de negócio da Audint. Também temos a gestão interna, que é a elaboração do relatório anual anterior, o PAINT para o ano 2027 e demandas administrativas gerais. Levantamento de informações para órgãos de controle interno e externo, ou seja, quando há necessidade da CGU e do TCU pedir informações, reserva técnica e outras atividades que não estão planejadas. Portanto, esse é o planejamento anual de auditoria.
No próximo vídeo, veremos um outro tipo de planejamento, que é o planejamento dos trabalhos individuais de auditoria.